Olá, uma boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos à sexta live do projeto Diálogos Penais, uma série de webinar realizada pela CONAMP, Associação Nacional do Ministério Público Brasileiro. Essa webinar se propõe ao debate de temas diversos das ciências criminais, de repercussão tanto nacional quanto internacionais. Nessa edição, o centro da discussão de hoje, que nós vamos apresentar duas figuras aqui, dois colegas muito queridos, será a figura do juiz das garantias, ou de garantias, que foi um tema recente das deliberações do Congresso Nacional. A questão foi incluída no pacote chamado pacote anticrime, cuja redação foi sancionada no final de dezembro do ano passado, em dezembro de 2019, e traz grandes reflexos nas atuações, tanto do Ministério Público quanto da magistratura. Eu sou Marta Beltrame, promotora de Justiça do Rio Grande do Sul, presidente da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Serei mediadora desta transmissão, que traz os promotores Mauro Fonseca Andrade e Rodrigo Bandalize, como palestrante e expositor e debatedores. Meninos, colegas, bem-vindos. Eu agradeço inicialmente, boa noite, como estão? Já estão a postos? Agradeço inicialmente a CONAMP, que foi idealizadora deste projeto, e do convite para participar como mediadora. Agradeço ao nosso colega presidente da Associação do Espírito Santo, Pedro Ivo, que foi idealizador e está coordenando esse projeto, e ao nosso querido presidente da Associação Nacional CONAMP, do Ministério Público, Manuel Murrieta, que também está nos acompanhando. A ideia desses debates, dessas webinars, foi trazer as reflexões que estão hoje sendo gestadas dentro da instituição, dentro do Ministério Público, dentro das faculdades de direito, um pouco para dividir com a sociedade brasileira. Por isso, nós convidamos dois grandes especialistas da área, que é o expositor Mauro Fonseca Andrade, que eu vou ter que ler o currículo, porque ele é imenso, tive que cortar aqui muito esse currículo. Dr. Mauro Fonseca Andrade, apesar dessa carinha jovem aí, é promotor de justiça e ingressou na carreira do Ministério Público em 1994. Atualmente, ele trabalha na Promotoria de Justiça de Lavagem de Dinheiro e Organização Criminosa da Procuradoria de Justiça do Rio Grande do Sul. Também é professor de graduação de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, nas disciplinas tanto de processo penal como prática jurídica. É doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de Barcelona e especialista em Direito Processual Penal pela FMP. Além, como ele vai escorrer hoje aqui, que ele não queria que eu falasse, mas eu vou ter que falar, que eu recomendo, ele é autor de diversos autores, como um deles que é o Juiz das Garantias, que é o tema hoje do nosso debate. Sistemas processuais penais e seus princípios reitores, e mais recentemente ele lançou o livro Teoria Geral do Processo. Como debatedor está o nosso querido colega, também promotor de justiça, Rodrigo Bandalize. Oi, Rodrigo, tudo bom? Tudo bom, Marta? Rodrigo ingressou no Ministério Público Gaúcho também em 98, apesar dessa carinha aí de menino. E trabalha como promotor assessor junto à Subprocuradoria Geral de Justiça e Assuntos Institucionais do Ministério Público do Rio Grande do Sul. É mestre em Ciência Jurídicos Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Atualmente está fazendo doutorado em Ciências Jurídico-Criminais da mesma instituição. Atua como professor de processo penal na graduação e de Direito Penal Processual, Direito Processual Penal, em cursos preparatórios de especialização da FMP. Além disto, é autor do livro Justiça Penal Negociada, bem como diversos trabalhos publicados em revistas jurídicas em áreas
jurídicas. Ambos são membros do Conselho, com muito orgulho, a Associação do Ministério Público, da qual presido, da redação da revista Ministério Público do Rio Grande do Sul. Doutor Mauro, este é um diálogo, essa é uma possibilidade de diálogo sobre esses institutos. Afinal, doutor Mauro, a palavra é sua. O senhor faz uma primeira exposição inicial para nós, a palavra é sua. O senhor discorra, pedindo que o senhor inicie, imaginando que também, o senhor, como um bom professor, teremos a participantes de todos os níveis de conhecimento dessa matéria. O senhor nos discorra um pouquinho, se puder, sobre o que é o pacote anticrime e como surgiu essa figura do juiz de garantia. Nós sabemos que o processo, essa lei do juiz, que traz o juiz das garantias, ela foi uma fusão de muitas leis que acabou restando com 25 vetos do presidente da República. Doutor Mauro, é um prazer estar aqui com o senhor, lhe escutar, debater. Doutor Branda Lise também. A palavra é sua. Tá, doutora Marta, muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho da lembrança e do convite. E vamos começar lá do começo, né? Vamos começar agradecendo pelo presidente Murrieta, né? Também pelo espaço, pela idealização junto com o colega Pedro Ivo, que é presidente da Associação do Espírito Santo. São os dois artífices que construíram esse espaço para a sociedade ter um contato melhor com temas tão delicados que impactam no nosso dia a dia. E esse do juiz das garantias, mais do que nunca, impacta muito. Então, um cumprimento ao presidente nacional, ao nosso comandante na área do processo penal das ciências criminais junto à CONAMP. Um beijo grande para a nossa presidenta. Eu vejo que ela se chama de presidente, né? Mas chamamos de presidenta também para marcar a posição. Obrigado. O meu grande abraço para o professor Rodrigo também, que está aqui. O Rodrigo, desde o começo, tem acompanhado e participado desse início de caminhada na área acadêmica, antes mesmo dele começar a fazer os estudos mais profundos, né, Rodrigo? Então, é um orgulho que eu tenho. Se eu tenho algum legado, e eu tenho aí, se não fosse pela reforma constitucional, eu teria 4 anos mais de MP, vou ter em torno de 7 e pouco agora, né? E um legado que eu posso dizer que eu vou deixar no Ministério Público é ter desencaminhado o professor Rodrigo para a área acadêmica. Este eu posso dizer que vai ser o meu grande legado para o Ministério Público Estadual e brasileiro. Mas, bem, feitas essa introdução breve, né? A pergunta que eu posso fazer para o nosso público, e aqui para quem está nos escutando, a lógica dessa conversa não é uma conversa voltada para o juridiquês, como nós falamos. A conversa que nós vamos ter hoje é algo mais informal e passar para a população, e esse é o grande mérito que a CONAMP conseguiu alavancar com essas webinários, uma linguagem mais simples, uma linguagem mais direta e que chegue ao nosso público-alvo. Você que está aí em casa, imagine uma determinada situação. Eu tenho uma lâmpada para trocar. Queimou uma lâmpada em casa, eu tenho que trocar. Mas eu posso trocar aquela lâmpada por uma lâmpada tal como já era, normal, ou até um pouco melhor, ou eu posso comprar um quadro com o mesmo direito e botar na nossa parede. Qual é a prioridade dentro do seu orçamento? Você prefere trocar a lâmpada para manter a luminosidade da casa tal como ela está hoje, ou você prefere botar um adereço? Creio que a lógica dos juízes de garantias é essa. Né? E para vocês terem uma ideia do que é essa figura do juiz de garantias ou das garantias, esta é uma lógica que foi trazida, ela chegou no Brasil em 2009, um projeto que foi apresentado para fazer um novo Código de Processo Penal. Nós temos a legislação processual, a legislação penal, que é aquela que trata de crimes, e outra, uma legislação de processo penal, que diz como é que aquele crime vai ser, entre aspas, julgado, processado e julgado. É neste segundo ponto que veio essa figura do juiz das garantias. Não é no Código Penal, mas sim no Código de Processo Penal. Ali,
se propôs, então, a criação de um novo código, porque o nosso que nós temos do Brasil hoje já é muito antigo e muito reformado, então tem muita incongruência dentro dele. Quando propuseram esse novo Código de Processo Penal, lá inseriram uma situação em que, se o juiz atuar na fase de investigação, que você está acostumado a ver em jornal, rádio, TV, né, nas mídias sociais, um juiz que decretou uma preventiva de alguém, um juiz que atuou de alguma maneira na fase de investigação, esse juiz não vai poder atuar no processo. Resumidamente, nós teríamos, então, 2 juízes para o mesmo caso. Um juiz para a fase de investigação e um juiz para a fase de julgamento. Até hoje, no Brasil, não é assim. Hoje, no Brasil, nós temos um juiz para as 2 fases. E então, a pergunta é, há a necessidade de nós fazermos essa divisão que foi colocada agora, em dezembro, na nossa legislação? Sim ou não? Eu faço a alusão aqui, busco aí a fazer uma comparação entre a lâmpada e o quadro. O quadro é bonito, muito bem. Dá um ar de elegância na casa, pode dar um ar de modernidade para a casa. Mas aquele quadro, ele é tão importante para uma residência que precisa de uma lâmpada? Acho que a gente já resolve a questão por aí. Mas antes de passar, então, a palavra para o Rodrigo, é só para jogar essa questão para o nosso público poder entender do que nós estamos falando, se é de perfumaria ou de necessidade, né? Eu queria, mais uma vez também, aqui, já dando uma ideia de com quem o nosso público está falando, está ouvindo, melhor dizendo, agradecer a Conamp, a Marta também, pela escolha dos expositores de hoje. Por que eu digo isso? Porque essa lógica da figura dos juízes de garantias, esse juiz que se atuar na fase de investigação, basicamente isso, né? Não poder atuar depois em juízo, na fase probatória, é uma realidade que foi buscada, se diz, foi buscada no direito estrangeiro. Bom, nós aqui, entre nós, eu e o Rodrigo, né, a gente teve a oportunidade, e isso é o resultado que a sociedade dá, ou ela, melhor dizendo, ela recebe de quem ela paga para estudar fora. Eu tive a oportunidade, de 2000 a 2002, fazer meu doutorado fora, em Barcelona. Defendi minha tese em 2005. Eu aprendi lá, não aprendi aqui, eu aprendi vivenciando o que significa isso. Então, não foi nada de ler em artiguinho ou manualzinho, aqui no Brasil, sobre como isso funciona e o porquê que funciona. A mesma coisa eu posso falar, antecipando, inclusive, tomando a liberdade do professor Rodrigo, a mesma coisa em relação ao próprio Rodrigo Brandalize. Por quê? Porque a sociedade depositou confiança nele e disse, Rodrigo, tu podes ir fazer teu mestrado em Portugal. E ele ficou lá 1 ano, às custas do erário público. Agora ele está aqui no Brasil, mas faz o doutorado dele lá também. A qualificação que nós fomos buscar para poder falar para vocês o que é isso, não foi de eu me dizer. A nossa posição aqui está para mostrar o que a sociedade vai bancar caso essa lógica dos juízes garantidos venha a vingar. Ela está suspensa hoje em dia por força de uma liminar do ministro Luiz Fux. O que isso implicará nos gastos que ninguém mais, ninguém menos que a sociedade vai ter que importar. Então, é um agradecimento que eu faço aqui de público para todo aquele cidadão, aquela cidadã que disse, Mauro, tu pode sair para poder estudar e aprender o que é importante para nós aqui no Brasil, para não haver gastos desnecessários. Rodrigo, você pode sair e estudar para poder aprender o que é aqui no Brasil, o que não é gasto, o que pode ser, o que não pode ser gasto desnecessário. O resultado, portanto, é essa conversa que a gente está tendo hoje, e vamos trazer informações que tenho certeza vão impactar muita gente que está nos assistindo. Então, num primeiro momento, professora Marta, minha presidenta, né, obrigado por essa oportunidade inicial, e eu devolvo, então, a palavra para a presidência. Doutor Rodrigo, a condução, vamos iniciar esse debate. Doutor Mauro já disse o que veio. Muito bem, muito bem. Vamos provocar aí, o senhor não é só o debatedor, como é o provocador. Eu já perguntaria, a sua premissa por prejulgar o juiz, a necessidade de um juiz de garantias, está com o senhor o início deste debate. Tá bem, então tá. Então, inicialmente, eu gostaria de saudar a nossa presidente Marta Beltrame, que faz, vamos dizer assim, a presidência dos trabalhos também, que nos representa, somos todos do Rio Grande do Sul, mas que também traz aqui
como ela falava antes nos bastidores, né, a presença feminina neste debate, então, representando a todos nós, o Ministério Público Gaúcho e também brasileiro, vez que faz parte da CONAMP, nesse nosso trabalho, presidente que vem confiando tanto em nós, né, Mauro? A oportunidade de poder divulgar, trabalhar, enfim, a questão do processo penal. Já não é a primeira vez, estivemos juntos lá no debate sobre o Código de Processo feito pelo deputado Sanderson, aqui na Júris, no ano passado. Então, a minha saudação de poder reencontrá-la, ainda que seja no mundo virtual, que, afinal de contas, a pandemia nos afastou um pouco. Gostaria de saudar também o nosso presidente Manuel Murrieta, ao nosso colega Pedro Ivo, representantes da CONAMP, que proporcionam as webinars e proporcionaram a minha participação aqui hoje também, a minha saudação especial. Pedro Ivo, que é um colega que já conheço das atividades também do Código de Processo Penal. Tive a oportunidade de recebê-lo aqui no ano passado, na final da Copa do Brasil, do Inter Atlético Paranaense, ele que é um grande colorado. Oportunidade, então, de reencontrá-lo e aqui, mais uma vez, ver depositado em minha confiança de poder falar aos colegas. Ao meu colega promotor, ao meu vizinho, ao meu compadre, ao meu mentor acadêmico, Mauro Fonseca Andrade, também um abraço especial. Afinal, de fato, eu só consegui chegar em Lisboa porque eu te incomodei muito para conseguir fazer o projeto e levar isso adiante. Ao fim, espero ter justificado alguma coisa e no dia de hoje aprender contigo mais um pouco. E a todos os nossos colegas que aqui se encontram, sociedade em geral, quem de fato esteja participando da nossa conversa. Bem, se me permite, Marta, te chamar assim, quebrar um pouco do protocolo, né? Afinal, somos colegas há tanto tempo. Eu, particularmente, não comungo da necessidade de nós termos o juiz de garantias. E o que eu tenho ouvido falar sobre isso, e até tentando trazer dentro de uma ideia não tanto jurídica, o que eu tenho ouvido falar sobre isso é muita explicação jurídica sem a necessidade. Porque muito se diz que nós temos que tratar um juiz de uma maneira imparcial, de que nós temos de tratar um processo diferenciado, 2 juízes, porque um juiz pode pensar de um jeito, esse jeito não pode ser levado para o outro. Mas nós esquecemos uma premissa básica, e eu costumo falar isso para os meus alunos em sala de aula, né? Quem é o juiz? Quem é o juiz? O juiz é a pessoa que um dia, assim como nós, estudou, esteve num banco acadêmico. Esse juiz, ele teve dificuldade de pagar a conta, ele teve dificuldade de pagar a faculdade. Muitos de nós sabemos das atividades acadêmicas, muitas vezes não tem nem dinheiro nem para pagar uma passagem de ônibus, tem problema com a operadora de celular, tem problema com a operadora de TV a cabo, sofre assalto, sofre furto. O juiz é um cidadão comum como qualquer outro. E por que eu faço essa consideração? Porque o ministro Fux, quando ele faz a análise da liminar que vem a suspender, e o ministro Toffoli, na primeira decisão das ADINs, os dois fizeram, de alguma forma, uma consideração em relação a isso. O juiz é um sujeito que tem as suas ideologias, que tem os seus princípios, que tem a sua história de vida, e ele vai trazer isso para o processo. O juiz não... outra figura de linguagem que eu uso para os meus alunos, o juiz não é uma entidade que desce do céu. Ele é um cidadão comum que enfrenta trânsito como qualquer outro. E nós esquecemos isso e queremos não só trazer uma ideologia, mas idealizar uma figura que não é idealizável. Que não é idealizável. E aí faço um pouco de coro daquilo que disse o professor Mauro. Ou seja, o que nós estamos de fato querendo fazer com o nosso processo? O que nós estamos querendo trazer? Qual é a efetividade? Muito vai se dizer da imparcialidade, porque o juiz não pode se contaminar. Mas o juiz, já falei há pouco, além de ele ser um cidadão comum, ele vai ter contato com o processo, com os resultados do processo em todas as suas etapas. Tá?
rotineiramente, até vamos falar um pouco do nosso GAECO, aqui da nossa Promotoria do Crime Organizado. Recentemente, nós tivemos operação aqui envolvendo casos de locadoras de veículos, nós tivemos operação envolvendo advogados que usavam atestados frios para obtenção de benefícios para presos em razão da pandemia, diversas operações do Ministério Público Gaúcho. Bom, um juiz decidiu isso. Para que essas operações fossem possíveis, um juiz decidiu isso. O segundo juiz que vier a chegar a esse processo vai observar, bom, por que o meu colega resolveu determinar aquele tipo de medida? Por que determinou prisão? Por que determinou busca e apreensão? Por que determinou interceptação telefônica? O segundo juiz vai querer... Bom, o meu colega pensou, o meu colega decidiu. Por que ele pensou assim? Ou seja, ele próprio pode se influenciar do juiz que decidiu antes. Só que uma coisa é o juiz que chega porque um juiz saiu de férias, um juiz que saiu de licença, que foi promovido, que foi estudar fora, como foi a referência que o colega Mauro fez. Mas o que o projeto quis é, obrigatoriamente, nós termos 2 juízes dentro de um processo, pelo menos 2 dentro de um processo. Então, eu não... Confesso para ti que não é uma ideia que me agrada. Mas como a ideia é nós debatermos e trazer uma certa polêmica, já vou fazer uma primeira pergunta. O colega Mauro estudou na Espanha, eu estudei em Portugal, e lá em Portugal, disse, é a origem da chamada estrutura acusatória, que vem fundamentar a ideia do juiz das garantias. Tá? Obviamente, eu poderia falar mais sobre a estrutura de lá, não sou eu palestrante. Vou passar a pergunta ao colega Mauro Andrade. O que é esse tal de estrutura acusatória, já que vamos falar para o público que não é só jurídico, e isso fundamenta a existência de um juiz das garantias? Olha, Marta, começou bem o negócio, hein? Não, eu já vou emendar aqui também já a pergunta aqui que está aparecendo aqui no chat. Afinal, o fato dele ter tido contato com a investigação, o primeiro juiz, faz dele um juiz, como a gente diz, imaturo, incapaz de ser imparcial, doutor Mauro, e isento para um julgamento futuro? Bom, tá, muito bom. Doutor. Ambas as perguntas, né, excelentes. Mas vamos lá, vamos começar pela primeira ali. E que tem um reflexo natural na segunda. O que é a tal da estrutura acusatória? O que é isso? A Constituição de Portugal traz essa expressão, estrutura acusatória. Essa palavra, essa expressão foi copiada em 2019 pelo nosso legislador e colocado no CPP brasileiro também. Isso tem a ver alguma coisa com o juiz das garantias? Nada. Absolutamente nada. Vamos deixar isso bem claro. Por quê? Porque estrutura acusatória significa, basicamente, uma diferenciação entre quem acusa e quem julga. O juiz não pode ter uma atividade acusatória e quem acusa não pode ter poder decisório. Só isso. Bom, em Portugal, o juiz que atua na fase de investigação, ele pode atuar, ele atua no processo depois julgando? Não. Regra geral, não. Mas há exceções que permitem. Então, isso não tem nada a ver com estrutura acusatória. Porque se cabe exceção, não tem como fazer uma exceção do juiz mais ou menos imparcial. Ou é ou não é. No direito internacional, já fora isso. Aqui, para nós, no Brasil, o juiz que atua na fase de investigação, ele tem problema de quebra de imparcialidade? Não. Tá, mas de onde é que tiraram, então, essa figura? Né? Para o nosso público aqui poder entender, o senhor que está sentado em casa, a senhora que está sentada em casa, né? Quem está acompanhando a gente? De onde é que saiu isso? Bom, o que trouxeram para nós aqui é que no direito internacional tem uma posição muito forte do juiz que atua na fase de investigação não poder atuar na fase processual depois. Aquele juiz que você ouve no rádio, nas mídias sociais, nos meios de comunicação como um todo, que decretou a preventiva de alguém, que atuou numa audiência de custódia de alguém, né? Esse juiz que expediu um mandado de busca e apreensão para ir na casa lá da pessoa que estava guardando arma ou droga, esse juiz vai poder atuar no processo depois? O que disseram para nós aqui no Brasil, alguns autores que defendiam e defendem a figura do juiz de garantias,
é que esse juiz que atuou dando esse tipo de decisão, ele não vai poder atuar no processo depois porque ele está contaminado. Esse juiz já estaria pré-concebido com a culpa de quem ele deferiu essas medidas. Bom, e dizem que isso no direito internacional é assim. É verdade? Não, não é verdade. Todos os documentos internacionais que foram apresentados pelos autores que defendem os juízes das garantias, eu digo isso tranquilamente, e infelizmente o ministro Dias Toffoli entrou nessa roubada. Ele, quando foi publicada essa lei, foi promulgada essa lei, de dezembro, né, o ministro Toffoli recebeu uma série de ações diretas de inconstitucionalidade e ele deferiu uma liminar lá para ver o que podia não continuar. Dentre essas liminares, no fundamento delas, ele usou posições doutrinárias daqui do Brasil que justificavam o ingresso do juiz das garantias aqui no Brasil. Ou seja, o juiz que atuou na fase de investigação não pode atuar no processo. Todas aquelas manifestações não correspondem ao que elas invocam internacionalmente. Todas. Todas. Tribunais internacionais não proíbem o juiz, e aqui eu posso falar França, Itália, Alemanha, Portugal, Itália, tranquilamente. Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, tribunais de relevo, não são pouca porqueira, desculpa, como falam aqui no Rio Grande do Sul, né? São tribunais que eles padronizam não só a forma de atuação do direito europeu, mas também o nosso aqui, porque nós nos espelhamos neles. Por consequência, o juiz que atua na fase de investigação o juiz que atua na fase de investigação pode atuar depois no processo. Tá, mas quando que ele não pode? Quando ele fizer uma análise das decisões que ele tem que proferir, muito próxima daquela análise que ele tem que fazer para condenar. Todas as decisões dos principais tribunais estrangeiros dizem isso. Todas. O nosso juiz brasileiro, ele faz uma análise muito profunda à hora de determinar a prisão preventiva de alguém, prisão temporária, busca e apreensão ou qualquer outra coisa? Não faz. Não faz. Aqui, a exigência que a nossa legislação dá aqui no Brasil, para o juiz poder dizer para a polícia, pode entrar na casa do fulano ou ciclano, tu vai ficar preso preventivamente, além da necessidade, né, mas exige como requisito indícios suficientes de autoria, ou seja, indícios mínimos. Fora do Brasil, como é que é? Portugal, o professor Rodrigo sabe, né? Tem que haver uma análise mais profunda, muito próxima daquela análise que o juiz tem que fazer para condenar. De que maneira? Graves indícios de culpa, fortes indícios de autoria, e assim por diante, pressupõe uma análise muito mais profunda do que no normal aqui no Brasil. Ou seja, aqui no Brasil é mais fácil prender, é essa a lógica. Né? Lá eles usam a expressão fortes indícios da prática. Da prática. É um juízo muito próximo da certeza, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, é por isso que eu digo, já nos trabalhos que eu tenho publicado em relação a isso, já de algum tempo, eu tenho estudado essa figura do juiz de garantias desde que ela apareceu aqui em 2009. E o primeiro texto que eu publiquei foi em 2011. Né? Eu tenho alguns trabalhos sobre isso. Então, a pergunta que fica para os senhores é a da lâmpada e do quadro. A nossa lâmpada precisa ser trocada? Precisa. Mas eu vou botar um quadro que eu não preciso aqui gastar mais? A consequência do juiz das garantias é que nós importamos uma figura desnecessária para nós. Nós estamos importando um remédio que o direito estrangeiro tem por uma necessidade que a gente não tem. Aqui no Brasil, o juiz não analisa em profundidade, como lá. Né? Então, se ele não analisa aqui, é sinal de que ele pode continuar depois. Não a troco de nada. Vejam bem como é, né? Nós temos aqui para as Américas, né? Uma legislação internacional, podemos chamar assim, uma convenção internacional, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que é uma convenção para os países da América Latina e pega também mais para cima. Pois bem, essa convenção, ela diz, olha, o Brasil, podemos chamar de tratado, não é bem tratado, mas só para uma visão popular das pessoas que estão nos acompanhando, né? Esse, aspas, tratado,
ele tem um tribunal que foi criado só para cuidar do respeito a esse tratado. Ver se o Brasil está respeitando, se a Argentina, se o Uruguai, o Chile e assim por diante. Muito bem. Este nosso modelo de juiz tem, desde a década de 40 do século passado, um juiz que atua na fase de investigação e atua depois em juízo. Desde que esse tribunal aqui, né, para a América, foi criado, que é a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que cuida do respeito ao Pacto de São José da Costa Rica. Alguma vez o Brasil respondeu a algum processo por ter esse modelo de juiz? Nunca. Teve alguma condenação? Nunca e nunca vai ter. Então nós importamos, na verdade, embora essa reforma que ocorreu em dezembro, que se chama, né, de pacote anticrime, que de anticrime não tem nada, essa legislação, ela trouxe para nós um remédio que vai ser caro para curar algo que nós não temos. Me desculpa a brincadeira, presidente, mas eu tenho que chamar o juiz das garantias de cloroquina. Ele vai resolver algo que não tem comprovação nenhuma. Ou seja, né, tem sentido isso? Na minha forma de ver, não tem. Nós precisamos de mais promotores, mais estrutura física, mais estrutura de pessoal, e estamos botando dinheiro onde não precisa botar. Mas eu não quero monopolizar aqui, tem uma questão toda depois de implementação disso, né? Mas, para responder, então, para o professor Brandalize, estrutura acusatória, o que é? É algo que não tem nada a ver com o juiz das garantias. Tem a ver com outra lógica. O juiz que atua na fase de investigação, ele não está comprometido com o resultado para condenar o réu. Nenhum lugar do mundo é assim. E mais, o juiz que atua na fase de investigação, a resposta aí para o colega, para o amigo, para a amiga que fez a pergunta, tem algum comprometimento? Tem isso? Não. Não. Muitas vezes, só para finalizar, os tribunais internacionais protetivos dos direitos humanos chegam a dizer o seguinte: a imparcialidade do juiz, ela é presumida. O juiz que atua no processo tem a sua imparcialidade presumida, se ele atuou antes na fase de investigação. Se por um acaso houver uma dúvida, cabe a quem está alegando a dúvida provar que esse juiz é parcial. O que fizeram aqui no Brasil? Inverteram isso. Aqui no Brasil, se o juiz atuar na fase de investigação, se presume que ele é parcial. E eu não tenho como derrubar essa presunção. Se pegou e se virou do avesso, presidente. Se virou do avesso tudo que se fez na Europa ao longo de 40 anos. 35 anos, podemos dizer assim. 35 anos, para ser mais exato. Se virou do avesso. E o que nós estamos colhendo aí é um gasto desnecessário para um remédio que a gente não precisa. Me permite, Marta? Claro, doutor Brandalize. Então, poderia só para encerrar esse primeiro bloquinho, nosso debatedor e nosso expositor, nós poderíamos dizer, como a CONAMP tem defendido, que, na realidade, engana-se o conceito de propor um juiz de defesa, focado só no direito dos investigados. Está com a palavra o senhor, nosso debatedor, Rodrigo. O Mauro acho que vai concordar comigo num aspecto, a figura do juiz das garantias entrou no pacote anticrime, como o professor Mauro fez a referência, surge em 2009 no projeto do CPP, e o colega Mauro vai lembrar, ele já estudou isso bastante, depois a gente trabalhou na comissão da CONAMP. O projeto do CPP é só para procurar problema dentro de processo, né? É para fugir do exame do mérito. Então, se quer criar um monte de problema no andamento do processo, para nenhum juiz... Quanto menos os juízes decidirem sobre como o fato aconteceu, melhor. Essa é a ideia do projeto, e isso reflete nesse juiz das garantias, na forma como foi proposto. Para que todo mundo... A gente não sabe quem está assistindo. Eu peço desculpa para quem já está estudando essa matéria, mas a gente não sabe quem está nos acompanhando agora. Para que todo mundo saiba, por exemplo... O juiz que tomar conhecimento de uma prisão de alguém foi preso em flagrante, o juiz recebeu a comunicação, ele já não pode julgar o processo, sob o argumento de que ele já está parcializado, ou seja, de que ele não pode mais julgar sem pensar em condenar alguém. Essa é a ideia do juiz das garantias, da forma como ele vem proposto. Mas vem um detalhe interessante, e aí o professor Mauro vai lembrar.
o Brasil nunca foi condenado, nunca foi julgado, condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos pela forma de processo como tem hoje, nunca, né? Só que, como disse o professor Mauro, inverteu-se a lógica. Se o juiz tomou conhecimento da prisão de alguém, ele já não pode julgar. Qual é a visão? Temos sempre de proteger o réu. O réu não pode ser prejudicado por um juiz que tomou conhecimento da investigação. Por outro lado, e aí o professor Mauro vai lembrar, o Brasil já foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos porque não protege as vítimas direito. Caso Favela Nova Brasília. Ou seja, nós nunca fomos condenados por prejudicar os réus, mas por prejudicar as vítimas, sim. Favela Nova Brasília e caso Maria da Penha. Né? E o nosso legislador não observa as condenações que o Brasil já sofreu na Corte Interamericana, ou se não observa, não observa da maneira que pensamos deveria, e começa a inverter a lógica, como disse o professor Mauro há pouco. Vou pegar uma experiência que eu tive dentro da atribuição do Ministério Público para daí fazer a pergunta ao professor Mauro. No ano passado, eu fui promotor do torcedor aqui em Porto Alegre. Para quem é fora do Rio Grande do Sul, nós temos uma estrutura de judiciário, Ministério Público, sistema de justiça como um todo, que atua nos estádios e atende todos os fatos que acontecem ali durante o jogo. Bem, nós já tivemos casos de torcedor com proibição de frequência em estádio, nós já tivemos casos de torcedor com necessidade de tornozeleira eletrônica, né? Nas chamadas infrações de menor potencial ofensivo. Um juiz determinou a tornozeleira eletrônica. Um juiz determinou a proibição de frequência aos estádios. Aquela situação tem que ir na delegacia, chega 2 horas antes, sai 2 horas depois e daí vai. Entretanto, não existe juiz das garantias para o juizado especial criminal. Né? Isso expressamente está lá no juiz das garantias, no juizado especial. O ministro Toffoli disse que não precisa no júri, que não precisa na violência doméstica, que não precisa no eleitoral, não precisa nos tribunais superiores. Vem cá, para que serve então o juiz das garantias se tem mais exceção do que regra aí? Né? Qual é o sentido? O sistema de justiça, a pergunta é: o sistema de justiça brasileiro faz uma seleção do juiz que ele considera parcial e do juiz que considera imparcial? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. A resposta, olha, eu sei que vai ser uma afirmação forte, mas paciência. Nós precisamos de ministros que não conhecem o direito internacional? Essa é a resposta. Tá bem, já tá respondido, então. Com imenso respeito, mas todo mundo pode errar, mas não quem define os rumos de um país. Rui Barbosa já disse, certa feita, que o Supremo é o único tribunal do país que tem o direito de errar por último. Isso poderia ser, numa época, quando estamos falando de direito processual, porque o Supremo Tribunal Federal, via de regra, não julga fato, e via de regra, por quê? Porque tem as ações penais originárias. Para o nosso público, o que é isso? O que é ação penal originária? Bom, algumas pessoas são processadas lá junto ao juiz da sua comarca. Outras pessoas são julgadas no tribunal do seu estado. Respondem processo lá diretamente. Outras respondem processo diretamente do Supremo Tribunal Federal. E lá onde vai se julgar o fato. Agora, nesses tempos de tantas operações por parte da Polícia Federal, por Ministério Público Federal, nós estamos vendo aí que muitas pessoas conhecidas estão sendo julgadas lá diretamente junto ao Supremo Tribunal Federal. Mas não é o nosso caso aqui. O nosso caso aqui é quando o Supremo julga matéria de direito. Com perdão, né, da minha sinceridade, ou do meu sincericídio, viu, presidenta? Do meu sincericídio, mas não pode um ministro desconhecer isso. Ainda mais quando o tema que é levado a ele pressupõe o conceito de direito internacional
ou de julgados internacionais que são invocados para defender essa figura aqui. E se é assim, imparcialidade, não tem juiz meio imparcial no primeiro grau ou junto aos tribunais superiores. Se a lógica do juiz das garantias é dizer, se o juiz atuou numa situação aqui, não pode atuar noutra situação lá, nesse mesmo processo, mais adiante, isto atinge toda a categoria de magistrados no país. O que o professor Rodrigo se referiu? Que a legislação que foi trazida para nós agora, em dezembro de 2019, e a posição do atual presidente do Supremo Tribunal Federal, não é pouca coisa. Num processo em que ele analisou uma liminar e deferiu, autorizando que não houvesse juiz às garantias, esse critério de impedimento, né, essa presunção de que o juiz se torna parcial em tais e quais processos, essa presunção simplesmente não existe. Ele autorizando essa quebra de lógica, desculpa, mas é como se dissesse que no caso que foi o que ele expôs, a legislação excetua juizados especiais criminais. Aqueles, o GCRIM, né, aqueles que têm a pena baixinha, que dá para fazer a negociação ali com o juiz da transação penal, para ficar mais tranquilo para o nosso público. Ou algumas outras situações, por exemplo, júri, nas ações penais originárias, nos processos que tramitam diretamente nos tribunais. Justiça eleitoral. Essa chega a ser vergonhosa. Nos casos do juizado da violência doméstica, Maria da Penha, nesses casos, não tem essa quebra de imparcialidade que se diz. O juiz que atua na fase de investigação pode atuar depois no processo. 2 casos eu gostaria só de... Exemplificar, doutor Mauro, para o nosso público, exemplo bem típico. Como? Desculpa. Já poderia exemplificar Claro. por que o exemplo, como o juiz atua nesses 2 casos sem perder a sua imparcialidade, já aproveitando também para depois lhe perguntar para o seu debatador desenvolver esses casos práticos, das exceções que, na realidade, são quase a regra, né? Queria que o senhor explicasse exemplos práticos. Vamos ver para o caso de Maria da Penha, por exemplo, né, que o ministro Toffoli disse, presidente do Supremo Tribunal, disse, olha, o juiz que atua na fase de investigação pode atuar no processo. Qual a justificativa que ele deu? Bom, o juiz que atua na fase de investigação tem mais contato com o fato, ele sabe os problemas pelos quais a mulher passou, a agressão, teve contato com ela, sabe os temores e os dolores né, da vítima. Então, ele vai ter que acompanhar isso bem e poder julgar depois, certo? Não quer dizer que, se isso for para um crime de furto ou latrocínio, esse juiz não pode. Agora, se for algo vinculado à Lei Maria da Penha, aí pode. A mesma lógica não muda, só muda o público-alvo. No caso, é um caráter protetivo para a vítima. Tá bom, mas se é assim, por que um homem sadio e maior de idade não pode ter o mesmo nível de proteção, de cuidado que o juiz tem para a mulher? Eu tenho uma posição, e eu fui criado assim, homem, mulher, preto, branco, independentemente da orientação sexual, isso não interessa. Interessa é a vida de uma pessoa. A gente não pode justificar. Como é que a gente vai dormir depois dizendo, não, eu permiti que aquele juiz não ficasse no processo porque tal coisa. E depois lá houve um problema com aquela vítima. Pelo fato de ela ser homem. Pelo fato de ser assim, assim, assado. Não interessa. Então, o resultado prático dessa liminar que o ministro Toffoli concedeu em janeiro, que, por sorte, teve um outro ministro, para quem não sabe, né, que depois derrubou essa liminar e botou outra no lugar, dizendo, não, é para todo mundo ou não é para ninguém. Mas, enquanto não tiver definido isso, vamos tratar primeiro de ver se tudo é constitucional ou não. Então, interrompeu a possibilidade do juiz das garantias vigorar no país como um todo. É isso que hoje está em vigor. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, na justiça eleitoral. Vamos pensar assim, ó. Alguém vai votar, chega ali na urna eletrônica, pega o caderno, ali os ticketzinhos da urna eletrônica, e a urna eletrônica também, e sai correndo. É um furto que tem ali com repercussão eleitoral. Muito bem. Neste caso, disse o ministro Toffoli, esse juiz que vai atuar neste caso, na fase de investigação, no flagrante e tudo mais, ele vai ter que ser o mesmo juiz lá da fase do processo. Sabe por quê? Porque nós temos poucos juízes no país.
eleitorais. Então, dá para ser o mesmo que atuou lá e vai atuar na fase de investigação, depois vai atuar no processo. Aí só um pouquinho, aí é comigo que não encaixa a ideia. Né? Por que eu digo isso? Há estados, e aqui nós estamos falando para o país inteiro, esse é o grande mérito que a Conamp tem, Marta, né? Parabéns de novo para vocês da Conamp, para nós da Conamp, né? Mas falar para todo o país, essa lógica, essa conta, quando é para a Justiça Eleitoral, não pode ser repassada para ela. Agora, para os estados, pode. Para a Justiça Federal, pode. Mas aí entra uma coisa, um problema. Vocês sabem, nosso público sabe como é que alguém é. Quando um juiz atua na Justiça Eleitoral, ele não precisa fazer concurso para lá. Ele é nomeado. Ou seja, pode ser transitório. Isso quer dizer que a forma de resolver o problema do juiz das garantias para a Justiça Eleitoral é simples, é só nomear mais. Mas aí vai impactar no orçamento dela, né? Aí não serve. Agora, quando é o orçamento dos estados, serve. A mãe Joana, dos estados, serve. A mãe Joana, Justiça Federal, serve. Mas naquilo onde o ministro preside, os ministros supremos presidem, né? O Supremo preside, que é lá o TSE, não dá para sair do orçamento dele, a conta é grande. Mas vem cá, nós estamos falando de parcialidade ou não? São pesos ou duas medidas sempre. É isso que eu não consigo entender, né, nas posições que nós vemos por aí. Cabe lembrar que isso tu vai recordar melhor que eu, Mauro, porque é mais para trás lá no andamento do projeto, mas que a Associação dos Magistrados do Brasil ponderou que seria o maior impacto da história do orçamento brasileiro a implantação do juiz das garantias, ou seja, é a questão do custo do adorno, do quadro e da lâmpada. Mas Exato. Tu fizeste uma consideração importante, que acho que já te perguntaram isso diversas vezes nas tuas lives, enfim. O juiz que atendeu ao caso da violência doméstica é aquele que atendeu a vítima desde o início, desde as medidas protetivas. Ou seja, ele tem conhecimento dos fatos. O legislador brasileiro lançou uma polêmica que ainda não, como isso tá, como tu falaste, não tá em aplicação, está suspenso ainda, mas lançou uma polêmica do juiz, vamos lá, o juiz que tomou conhecimento, que participou do início da investigação, e o juiz que vai julgar o processo. E o juiz que vai julgar o processo vai poder ou não vai poder receber o mesmo conteúdo que o juiz da investigação recebeu? Ou seja, o inquérito pode acompanhar o processo, o juiz que conhece bem o fato vai deixar, dito de uma outra forma, porque eu conheci o fato no início, eu não vou poder julgar? É essa lógica que o legislador brasileiro criou? Sim, é essa lógica. Infelizmente é isso. Né? Mas eu tenho uma posição aí, que aí já vamos entrar um pouquinho no juridiquês, né? Mas, de acordo com o que está no CPP, esses são os autos de competência do juiz das garantias. Aquilo que não pode acompanhar, né? O inquérito policial não é de competência dele, isso é da competência da autoridade policial. É algo que eu estou pensando ainda, trabalhando isso para justificar. O que nós estamos falando? Para o nosso público. O MP atuou na fase de investigação também? Sim. Terminou o inquérito policial, manda para o MP. Mandou para o MP, ele vai, digamos, tem que acusar. Quando o MP acusa, a investigação criminal tem que estar junto. Por quê? Porque o juiz, quando for olhar aquela acusação, vai ver se o que está no inquérito corresponde com a acusação que o MP está fazendo. O que está na acusação tem base no que foi feito na investigação. Perfeito. Mas a legislação traz uma posição dúbia no sentido de, tá bom, o juiz diz assim, ó, essa acusação aqui pode seguir adiante. Este inquérito vai continuar ou não vai continuar junto com o processo? Vai ter que se tirar dali ou não? Eu ainda sou temerário em dizer que sim, tem que sair. Ainda sou temerário em dizer que sim. Mas a gente já está aqui se aproximando já quase do final, né, Rodrigo? E, Marta, temos 10 minutos aqui ainda, mas eu queria, assim, a minha grande necessidade é de chamar a atenção do público nosso, porque é você que tem aí o seu vereador ao seu lado, na sua cidade, que, por consequência, tem contato com o deputado estadual, que é ali irmão, padrinho, conhecido do deputado federal, do senador. Pergunte para essas pessoas se elas concordam.
Vamos ver assim, ó, outra alusão, né? Eu mando um e-mail para você que está nos ouvindo. Eu só mando um e-mail e digo o motivo. Então, é Mauro Fonseca Andrade, manda ali para o senhor tal ou a senhora tal. E o assunto, eu digo CPP, ou eu digo investigação. Aquilo bateu na sua caixa de correspondência. Aquilo que bateu na sua caixa de correspondência, você vai olhar a lógica do legislador, gente. Você não abriu ainda aquele e-mail, mas só de olhar para aquilo, você não poderá atuar depois, se fosse juiz, você não poderá atuar depois no processo. É isso que está na nossa legislação. Se você não precisa nem ler, se aquele e-mail chegar para você e disser assim, ó, instauração de inquérito policial. Eu sou delegado. Abri um inquérito policial. Estou lhe informando. E mando essa informação por e-mail. Você não poderá mais ser o juiz deste caso. Nós temos uma pergunta Uma aqui. coisa? Não. Como? Nós temos uma pergunta aqui. Perfeito. Que é o seguinte, afinal, todo o sistema de justiça é garantidor dos direitos constitucionais, infraconstitucionais, fundamentais, mas por que isso está nos acontecendo, né? Como é que foi nos acontecendo essa formação dessa legislação e dessas supostas necessidades que o senhor está nos trazendo seu posicionamento, que é o posicionamento da CONAMP, que não são as reais necessidades da efetividade de justiça, do processo. O que está nos acontecendo? É uma hipertrofia? O nosso ouvinte está aqui, está perguntando, é uma hipertrofia das garantias processuais? Eu não diria que seria... É esse o termo? Eu não diria que seria uma hipertrofia, porque toda hipertrofia, eu penso naquele sujeito magrinho que se torna musculoso, né? Tá com hipertrofia muscular. Nunca gordinho. Mulher já pensou no gordinho, entendeu? Não. Porque tem que ter uma base para isso, né? Neste caso aqui, nós não temos uma base nenhuma, não temos base nenhuma. O que aconteceu simplesmente foi que o governo federal apresentou um pacote de alteração legislativa para as nossas casas legislativas, e esse pacote foi deturpado. Ele saiu do governo federal com o nome de pacote anticrime e saiu de lá com algumas alterações na nossa legislação que a gente não pode dizer que são anticrime. Houve, então, uma atuação oportunista por parte do legislador em colocar uma figura como essa sem debate maior. E digo mais, nos projetos de CPP, ou melhor dizendo, no projeto de CPP que ainda está tramitando na Câmara dos Deputados, a lógica desse juiz de não poder atuar na fase processual era: o juiz que atuou na fase de investigação não pode atuar no processo. Na Câmara dos Deputados, eles conseguiram, agora nessa legislação que veio, eles conseguiram avançar mais ainda. Ou seja, tem até uma parte do processo aonde esse juiz vai atuar. Depois, não. Ou seja, essa situação de impedimento, de pressupor que o juiz se tornou parcial, não está adstrita à fase de investigação. Ela foi um pouquinho mais para dentro do processo, que é o que nós chamamos aí de recebimento da acusação, que é um juízo que o magistrado vai fazer uma análise para ver essa acusação pode seguir ou não pode seguir. Pode ir lá para a fase de provas, de ouvir testemunha, fazer perícia, ver documentos? Sim ou não? Até este momento foi avançado. Não era assim antes. Ou seja, o nível de interferência desse setor doutrinário junto ao legislador, Marta, é preocupante. É preocupante. A sociedade está pagando hoje com isso porque alguém deu voz, alguém deu munição para o legislador fazer o que ele não sabia. E, em resumo, então nós não temos uma hipertrofia, porque garantista, todos os operadores do direito estatais são. O Ministério Público é, Judiciário é. Não tem alguém com a prerrogativa de usar uma estrela no peito dizendo eu sou garantista. Se o MP fizer atuar num processo de forma antigarantista, digamos assim, a consequência é nulidade. Né? Vai levar uma nulidade. Tem o juiz para controlar? Tem o juiz para controlar. Né? Então, o que foi feito aí foi
uma deturpação, e foi por parte do que é o juiz de garantias, mesmo fora do Brasil, e houve uma atitude oportunista de botar sem diálogo. Quando se mostrou que o governo mandou um pacote chamado anticrime, as instituições baixaram a guarda. Ah, não, vai sair coisa boa. Não, conseguiram inverter. Como disse o falecido Ibsen Pinheiro, que foi deputado federal e membro do Ministério Público Gaúcho, certa vez, numa palestra dele, lá no começo da carreira, eu me lembro dele dizer: não há ambiente para se botar alguma PEC no Congresso para poder melhorar a atuação do Ministério Público. Porque se botarem lá uma PEC para melhorar, vai ser subvertida para piorar a situação do Ministério Público e enfraquecer. Deu na mesma coisa agora, só que não numa PEC, e sim numa legislação ordinária. Deixa eu aproveitar, então, já que tu fizeste uma consideração antes do Supremo é quem erra por último, tudo. Nós podemos dizer que a legislação brasileira do juiz das garantias é uma jabuticaba, só existe no Brasil. Né? Que pelo menos é o que se diz. A jabuticaba só existe no Brasil. Porque se faz muita comparação. Porque na Europa é assim, porque na Europa é assado, porque na América do Sul é desse jeito. O professor Mauro já fez algumas considerações do Tribunal Europeu. Nenhum país europeu proíbe, eu vou falar mais de Portugal porque é a minha realidade, nenhum país europeu proíbe juiz de julgar porque tomou conhecimento de prisão. Nenhum juiz europeu está proibido de julgar porque tomou conhecimento de que existe uma investigação. Muitos países não proíbem o juiz de julgar porque determinou busca e apreensão, interceptação telefônica, ou seja, se criou uma figura sob o argumento de que melhora o processo, muito aspas no que eu vou dizer, adaptada ao Brasil, à nossa realidade. O professor Mauro falou da questão ideológica, e aquilo que eu vou puxar um pouco do que eu disse lá no início, né? Se está querendo dar uma justificativa numa ideia jurídica, usando um juridiquês, quando na verdade estão querendo dizer assim, eu quero que seja assim e pronto, porque eu gosto que seja desse jeito. É assim, sucintamente. Aí, vamos lá, em bom português, né? Eu sou o dono da bola, sou eu que mando. E é assim que querem fazer. Não tem nenhum... O fundamento jurídico aí, com todo respeito a quem possa não concordar com a minha opinião, é quase inexistente. É porque pensaram que tem que ser dessa maneira e assim quiseram implementar. Basicamente é isso. Muito naquilo que o Mauro disse. A ideia de melhorar o Ministério Público é muito pequena. Por que não traz, por exemplo... Vamos lá. Por que não traz, por exemplo, a ideia portuguesa de que o Ministério Público é quem preside todas as investigações? Todas as investigações. E a gente vê as situações, por exemplo, aí da discussão sobre as fake news. Desculpa, Marta, falei um pouco demais. Não, maravilhoso. Nessa esteira, nós temos mais uma pergunta para o nosso debatedor e nosso expositor, que trata meio longa, mas vou tentar resumir. Ele faz várias considerações e diz, e sobre qualquer investigação criminal, está lá previsto que vai ser criada, se esse ele for validado, ele será informado sobre a instalação de qualquer investigação criminal. Está lá previsto no artigo 3º. Pois bem, ele diz, haverá um rodízio, como é que vai funcionar? Como é que isso iria funcionar? Haveria um rodízio de juízes onde há mais de um? E onde não houver mais de um, como é que seria feito? E com o passar do tempo, né? Que esses juízes fossem tendo acesso, por exemplo, várias questões iniciais, digamos que cautelares, assim, liminares cautelares, forem sendo definidas nos crimes graves, facções criminosas, grandes corrupções, terrorismo. Como funcionaria e como se resguardaria o sigilo dessas informações? Mais ou menos a pergunta é nesse sentido. Eu não sei se nada funcionaria. Eu não sei se entendi bem, mas aparentemente a pergunta vai no sentido de, para cada ato judicial na fase de investigação, precisaria de um juiz diferente? Né? Eu não sei se foi por aí, né? Mas se é assim, essa pergunta só mostra o quão ridículo é o fundamento apresentado no Brasil. Se o juiz tomando contato com uma folha de papel dizendo instaurei um inquérito policial contra fulano, isso é perda de imparcialidade, ele não pode julgar depois um pedido de preventiva. E se ele julgando o pedido de preventiva ele perde imparcialidade, não pode analisar a prisão em flagrante daquele sujeito depois.
e assim por diante. Essa é a forma, desculpa a expressão, né, o sincericídio mesmo, como eu digo, né, mas a forma patética como foi feita aqui no país. Então, e como é que vai se conseguir fazer isso? Bom, nós temos no Brasil já centrais de inquérito e juízes que poderiam atuar, né, exclusivamente nisso. Alguns, e aqui vai, né, também uma provocação para quem está nos assistindo, a sua internet está boa? A sua internet tem picos de variação? Às vezes ela cai? Cai. Para todo mundo é assim. Isso significa que, em alguns estados que têm proporções continentais, aqui no Brasil, bom, só falando aí, Minas Gerais, falando do Amazonas, falando do Pará, né, para ficar só por aí, Rio Grande do Sul, brincando, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, tamanho da Espanha, né? Então, também é um país, né? Se colocassem ali polos de juízes das garantias, isso resolveria? Não, não resolveria, porque a polícia tem que ter contato com o juiz também, não é só o advogado. Ou, eventualmente, o advogado também tem que ter contato com o juiz, e não vai ter porque o juiz está a 150, 200, 300 quilômetros dali. Ah, mas manda tudo por internet. Tá bom, isso. E quando cai lá a situação de urgência? E quando a vítima está sequestrada, por exemplo, e a polícia precisa de um mandado de busca e apreensão porque acredita que identificou o local onde a vítima está no cativeiro e não quer chegar lá atropelando, digamos assim, né, botando o pé na porta porque ela corre o risco de praticar o crime de abuso de autoridade, mas ela precisa de um mandado de busca e apreensão. Vai conseguir isso como se a internet não está boa? Vai andar 200 quilômetros de carro com, desculpa a expressão, o Fuquinha da Polícia Civil, o Fuquinha da Polícia Militar, quando tem gasolina para fazer isso? Então, essa questão que envolve até mesmo a reestruturação do nosso sistema judicial por meio de processo eletrônico, para os juízes das garantias, isso é uma brincadeira. Porque se as situações são de emergência, nós podemos ver, agora mesmo aqui, para quem está nos acompanhando, muitas vezes, Marta, a tua imagem trava. Como também a minha pode travar, do Rodrigo Brandalice também pode travar. Travar a internet significa uma vida perdida. E a sociedade brasileira tem que pensar nisso. Se vale a pena se fazer isso, tal como está propondo. Brandalize e Mauro, já são 8 horas, mas assim, eu queria fazer mais uma pergunta, que depois eu passo para vocês as demais, que é importante. Uma pessoa trouxe o teu exemplo da violência doméstica e disse, havendo outros crimes ali, depois, posteriormente descobertos, o juiz ficaria impedido de julgar e a instrução seria considerada regular. Na esteira aqui das perguntas, a gente percebe que a sociedade se perguntando, como o nosso expositor, de forma brilhante, aqui, nosso debatedor, posicionou. Nós, na realidade, estamos procurando problema onde não temos, estamos priorizando. Então, a pergunta é, essa instrução seria regular? O que nós iríamos fazer nesses casos? Claro que nós vamos ter que pensar, temos que ver caso a caso, né? Porque muitas vezes a pergunta vem muito enxuta, que a gente compreende a necessidade do nosso público, né, de passar, né? Mas é difícil. Dentro dessa lógica, isso pensado por uma vara criminal de juiz único, né? Para a Lei Maria da Penha ele pode atuar, para outra não. Excelente, isso mostra que não vai dar certo. A gente pode até... eu até anotei aqui para falar. Ótima pergunta. Pega o exemplo da corrupção, que a corrupção tanto é praticada pelo agente público, né? Tanto é crime como é improbidade administrativa, né? Sanção penal e sanção civil. Desculpa aí o juridiquesco, né? Mas faz parte. Um juiz que tomar conhecimento do inquérito policial não pode julgar o crime, mas o que tomar conhecimento do inquérito civil pelo mesmo fato pode julgar a improbidade. Ou seja, nós temos... Num lado ele é um juiz inteiro, do outro lado ele é só meio juiz, e vai julgar o mesmo fato de alguma maneira, né? E uma outra questão que até me chamou a atenção enquanto o Mauro falava antes, o pacote anticrime criou as varas colegiadas para o crime organizado, desde a fase da investigação, que tu tem 3 juízes para decidir, por exemplo, interceptação telefônica, busca e apreensão e por aí vai. Esses 3 juízes não vão poder atuar. Então, num processo que começa com 3, daqui a pouco precisa de 6, de 7, de 8, só onera ainda mais o orçamento da viúva, como a gente costuma falar, né? Uhum.
Eu peço que os senhores façam as suas considerações mais finais. Infelizmente, o debate está muito interessante, né? Foi enriquecedor participar com os senhores aqui, mas levantando as inconformidades, os problemas que nós temos detectado, que fez com que esse instituto hoje esteja suspenso, né, por uma própria decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu queria que fizesse as considerações, e aqui só passando aos colegas, exatamente, uma pergunta chegou para nós aqui, se daqui a pouco vão ter que ter 12 juízes, isso é viável, isso é efetivo, isso está preocupado em resolver os problemas da sociedade, da criminalidade, da corrupção, desses avanços que o Ministério Público e o sistema de justiça têm obtido nesses últimos anos. Para as considerações finais, já agradecendo inicialmente a participação dos senhores. Então tá, vamos pelo critério então de antiguidade, Branda? Sim, antiguidade é posto, pode falar. Antiguidade é posto, estamos na caserna, né? Antiguidade é posto, vai, fala, fica à vontade. Tranquilo, né? Bom, Marta, querida, agradecendo a condução do teu trabalho, dos trabalhos, melhor dizendo, para, como sempre, uma condução enche de beleza o nosso momento aqui de descontração, de conversa, né? E um agradecimento também para a CONAMP, na pessoa do presidente Murreta, né? Do nosso amigo Pedro Ivo, nosso irmão Pedro Ivo, que é presidente da Associação do Ministério Público do Espírito Santo. Obrigado ao Rodrigo pela conversa aqui, pela generosidade das palavras de todos. E a pergunta que fica né, nós temos, principalmente agora, com o confinamento, com a situação do Covid para todo o país, a economia sofreu um baque, vem sofrendo um baque, e com mais razão vem essa situação que eu falei para vocês. Nós temos na nossa casa uma necessidade. Eu vou resolver essa necessidade com o orçamento que eu tenho. Melhor dizendo, com o meu orçamento, eu vou resolver uma necessidade ou eu vou resolver colocar ali algo bonito, simplesmente para dizer para os outros que eu tenho. Essa é a opção que a sociedade brasileira vai ter que tomar. Né? Eu tenho a minha posição. Eu não sou contrário, fundamentalmente, contra o juiz das garantias. Só que os argumentos que me apresentaram até hoje, em nível doutrinário e legislativo, não foram suficientes para eu concordar com a necessidade dela. Se quiser colocar, tudo bem. Mas tem orçamento para isso? Porque vai ter impacto? Se tiver orçamento, perfeito, tudo bem. A gente pode pintar para o direito internacional como sendo progressista. Do contrário, é o senhor na sua rua, é a senhora na sua rua que vai ter problema com falta de juiz, de policial civil, policial militar, calçamento, água, esgoto, luz. Tudo isso impacta no seu dia a dia. Mas quem define são vocês. Se a população entender que não há necessidade, procure seu vereador, procure seu deputado, quem você vota, quem você confia, para levar isso até os foros próprios. E onde é que é o foro próprio? O Parlamento Nacional, Câmara dos Deputados e o Senado Federal. É ali que se resolve isso. E o Ministério Público está do lado de vocês, todos, para levar esses anseios até lá, fazendo a nossa parte. Mas não somos legisladores, dependemos de todos vocês também. Marta, muito obrigado. Rodrigo, grande abraço para vocês. Seguimos aqui. Marta, então, também quero agradecer mais uma vez a oportunidade, a grata satisfação de compartilhar contigo essas discussões dentro do código, sobre o Código de Processo Penal, sobre a legislação penal brasileira como um todo. Né? Dizer que estou sentindo falta do cafezinho aí no gabinete da presidência, então logo o COVID colabore conosco, estarei aí. Um abraço especial ao nosso colega Pedro Ivo, nosso colega Pedro Ivo, o presidente Manuel Murreta, nossos representantes da CONAMP também, que possibilitaram esse nosso evento, também mais uma vez agradecer por isso, ao colega amigo Mauro Fonseca Andrade, mais uma vez pela oportunidade de poder compartilhar na minha condição de quem está aprendendo ainda mais. O que eu não comentei é que o juiz das garantias faz parte da minha pesquisa de doutorado, então esse assunto está sempre rondando a minha realidade. E dizer que, enfim, assim como o professor Mauro disse, o colega Mauro disse, tudo bem que queiram implementar,
só que mostrem qual é a efetiva necessidade de tudo isso. Além das questões de policial, de juiz de saneamento básico, o que estão querendo, ao fim e ao cabo, é tumultuar o processo. Ninguém, não vou dizer também porque eu não posso generalizar, mas não se está discutindo a efetividade do processo, mas sim uma maneira de torná-lo mais tumultuado, de torná-lo mais complexo, para fugir da grande discussão. Acho que foi eu ouvi o André Coelho, que é o nosso secretário aqui da nossa associação, ouvi o André Coelho falando uma vez: nós estamos punindo o juiz que tem mais condição de julgar o processo, o juiz que tem contato com todas as provas, nós estamos punindo ele. Enfim, eu acho que ao fim e ao cabo é isso. Vamos punir quem conhece e deixar na mão de quem não teve tanto contato assim, e aí quem sofre com tudo isso é a sociedade como um todo. Mais uma vez, então, um abraço a todos e muito obrigado. Me despeço dos colegas, agradecendo em nome do presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, e deixo aqui o convite para que todos nos assistam depois no YouTube, no canal do YouTube da CONAMP. Foi um prazer estar aqui com os senhores, aprendendo, nos abrindo o Ministério Público brasileiro, o Ministério Público à sociedade, aos debates, às reflexões, mas principalmente às reflexões críticas dentro do que nos cabe trazer o que nos é imposto através das legislações, né? Nós estamos aqui para debater, para mostrar para a sociedade os prós e os contras, depois que somos ouvidos ou não na formação do processo legislativo. Foi um prazer estar aqui com os senhores e vamos convido todos para assistir a 7ª live na semana que vem. Um abraço. Um abraço.